Tudo isso é importante, cada décimo aí, cada centésimo, faz falta lá embaixo, depois na última linha da DRE, que é da metodologia, é a última linha mais importante de todas, o lucro, né? Imagina que ele cobrou 2,32, você negociou 2,02. Já 0,30% do faturamento seu de cartão de crédito que foi para o bolso deles, né? Então, fica de olho nisso aí, pessoal. Bacana. Agora nós vamos para royalties e comissões. Isso aqui é o seguinte, a planilha também você não precisa preencher caso você não tenha essa despesa, tá? São despesas com vendas, pode ter comissão de garçom, alguma coisa, você pode colocar aqui, porque ela varia conforme a venda. Igual nós falamos ontem em custos variáveis, né? Tudo que varia conforme a venda, ela vai ser lançada aqui, tá? Em custos variáveis. Perfeito? Nesse caso, nesse exemplo desse cliente que seguiu a metodologia, não foi utilizado, não tinha Estão comissão. perguntando o que que é royalties, Cadu. Royalties. Bruno, acho que pode explicar melhor para vocês o royalties. Royalties é a comissão quando você tem uma franquia, né? E você paga essa comissão. Então, por exemplo, você paga uma mensalidade mais 1%. Você paga uma taxa de royalties para vender o produto daquela marca que você se credenciou, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Tá bom? É um repasse de acordo com, dependendo das regras de faturamento, né? Acima do faturamento. Ah, tá. Ora, ele falou que aumentando o caractere tá melhor, mas pode ir. Pode ir que eu vou aumentar no próximo. Bacana. Então, agora nós vamos para aplicativos. Bom, o aplicativo aqui, você vai entrar no relatório, por exemplo, o iFood, né? Você vai entrar no relatório financeiro lá que tem, do lado esquerdo tem lá relatório financeiro, e você vai selecionar o mês de competência, tá? Por exemplo, março, você vai selecionar o mês de março lá e vai aparecer essa informação abaixo. Valor bruto, valor recebido, descontos e acréscimos. Você vai colocar aqui, ó, no iFood, o valor bruto e o desconto e acréscimo, tá? Aqui como exemplo, o desconto foi 8.500. Então, a taxa do iFood que foi cobrada nesse cenário foi de 15,45, né? A gente tem o print aqui, né, Tem, da vamos mostrar pro tela. pessoal Vou aqui? mostrar o print. Deixa eu abrir aqui, ó. Quer ver? Pessoal, a gente tirou o print para vocês verem exatamente no iFood aonde vocês vão pegar, tá? Onde vocês vão pegar. O Cadu tá apanhando meu computador aqui, ó, né, Cadu? Pera aí. Deixa eu mostrar para vocês exatamente, né, aonde vocês vão pegar para preencher esse dado, ok? Vamos lá. Compartilhando em um, dois, três. Pronto. Exatamente nessa tela aqui, pessoal. Ó, descontos e acréscimos, ó, tá vendo? Esse iFood ganha dinheiro, hein? Mas a gente também ganha, né? Então, É. tá tudo certo. Então, olha só, esse desconto e acréscimo, né? Vocês vão colocar lá aonde que o Cadu falou, né, Cadu? Então, no botão financeiro, né, aqui, ó, vocês vão clicar Valor bruto no valor bruto, né? e o desconto. E o desconto aqui, ó. Beleza, pessoal? Tá claro isso? Digita no chat se tá didático, se tá dando para entender, por gentileza, sim ou não, tá? Depois a gente vai tirar dúvidas de vocês, tá? A gente vai estar aqui com vocês acompanhando, mas é importante a gente entender se tá claro ou não, né? Essa forma que a gente está explicando para vocês. Tá claro, né? Aí, ó, bacana. Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar para a tela principal. O Eduardo falou que também tá claro. Participa aí, pessoal. Vamos fazer uma aula bem dinâmica aqui, que eu gosto de dinamismo, né? O negócio tem que ser prático, né, cara? Tem que ser Tem que ser simples. prático, simples. Gestão é simples. Se não for simples, não é gestão. Guardem isso aí. Bom, aqui tem um aplicativo, né? Ô, Cadu, Oi. peraí, deixa eu fazer uma provocação aqui, ó. O pessoal tem muita dúvida, né? Cupom do iFood, mas como que calcula isso? É tudo nessa taxa. Tudo nessa taxa. Tudo nessa taxa, Tudo nessa pessoal. taxa. Será que está dando muito cupom? Será que você está dando pouco? E por que que é importante vocês preencherem, pessoal? Porque é o seguinte.
Lá na hora da precificação, que vai dar automática para vocês, a gente vai chegar nessa parte ainda. Você já vai ter o preço que você deveria vender no iFood para você não ter o prejuízo ou a margem que você quer, tá bom? Para não comer sua margem. Então, preencham exatamente como a gente está indicando, beleza? Não tem erro, é uma receita de bolo, tá? Se preencher certo, vai dar certo. É isso aí. E aqui no aplicativo próprio você preenche o valor do aplicativo próprio ou se você deu algum cupom também, a parte de descontos. É, ou venda no WhatsApp, né? Tá até esse aqui a gente modelou da nossa rede, né? Então, aplicativo próprio é WhatsApp, o que eles, né? O que Canal for por telefone, né, Cadu? O que for. canal próprio, é isso aí, de atendimento. Perfeito. Próximo botão, despesas com vendas, né? Então aqui nós temos os entregadores, os motoboys, o que realmente você pagou para os motoboys. Cadu, deixa eu voltar numa informação, só para dar um insight pro pessoal, uma visão aqui, ó. Claro, Até uma percepção que nem tá no escopo aqui, mas eu quero comentar que eu acho que faz sentido, ó. Pessoal, prestem bem atenção, ó. Quando vocês, quando vocês aumentam a venda no canal próprio, isso é muito importante para vocês diluírem, tá? Para vocês diluírem, né, o valor que o iFood cobra, certo? Então, por isso que é importante vocês fazerem uma gestão de tráfego. O Edilson estava falando aqui na aula, antes da gente começar, que vamos dizer assim, ó, de 100 mil que ele faturou, vamos arredondar a conta, 53 mil, ou seja, 53% foi no aplicativo próprio e 47% no aplicativo iFood. ah, Ou seja, ele consegue diluir essa margem, fazendo com que ele consiga cobrar um preço mais barato e podendo brigar com a concorrência com um produto muito top. Por quê? Porque ele está usando a estratégia do tráfego pago. Então, você está fomentando o seu aplicativo, o seu canal de venda, com programa de fidelidade, cupom, e aí, querendo ou não, você consegue praticar um preço mais justo para o cliente, mais acessível, né, Cadu? E sim, conseguir de frente com o concorrente, tá? Então, por isso que é importante vocês venderem no aplicativo próprio. Não entre na zona de conforto de ficar só vendendo no iFood. Você precisa tomar uma decisão. Então, eu queria trazer esse insight para vocês, que esse é um diferencial da nossa rede, que a gente aconselha todos os nossos licenciados, e a gente quer abrir para vocês isso também, tá bom? maravilha, Bruno, perfeito, perfeito. Chamar a atratividade para o aplicativo próprio. É isso aí, Bem, perfeito, bacana. Bom, aqui nós estamos nas despesas com vendas, né? Aqui você pode colocar o motoboys, comissão de venda, enfim, né? E pode ficar à vontade, se tiver outra despesa com vendas aqui, é aberto, tá? E você acrescentando aqui, vai mostrar tudo automaticamente lá na DRE Analítica, ok? Agora, nós vamos para impostos. Bom, dependendo do regime tributário de vocês, né? Se for simples nacional, presumido ou lucro real, que é muito importante vocês verificarem com o contador qual que é o regime tributário mais viável para vocês no momento, tá? Essa é uma dica aí, porque a gente tem aí algumas consultorias que eu fiz que só a mudança do regime tributário já ajudou a aumentar o lucro da pessoa. Então, aqui nesse caso, foi do Simples Nacional. Então, coloca a guia aqui, ah, não, eu tenho PIS, eu tenho COFINS, eu tenho ICMS, é só acrescentar aqui, tá? Pôs os impostos, agora vamos chegar. Cadu, aí o pessoal está perguntando. Hum, Esses impostos inclui INSS, inclui FGTS? não, não, não. INSS não é imposto, é encargo, né? Então é encargo Ah, trabalhista, tá. tá? Não, não inclui, não inclui. São só impostos mesmo. No caso aqui, pensar em impostos sobre vendas, né? Suponhamos, se o dono do restaurante ele comprou um produto de outro estado que tem uma alíquota para vender para o estado dele, coloca aí ou não coloca? Ele na compra, É, aquele de FAO. não, não, na compra não. Não coloca Não aí o coloca, imposto, não né? coloca, na compra não. Na compra não. Beleza. Isso aí é custo, né? Ele entra como Beleza? custo. Show de bola. Entra como custo.
Maravilha. Vamos lá. CMV, custo da mercadoria vendida. Aqui, o preenchimento é simples. Quem estava ontem na aula, a gente falou bastante sobre CMV, né? E é uma fórmula simples, né? Igual eu falei, há 20 anos que estou no mercado, a fórmula é a mesma, né? CMV igual estoque inicial do período, mais compras do período, menos estoque final. Aqui nós temos um exemplo, quando a gente está fazendo a competência março, né, que a gente colocou lá no faturamento. Então, no dia 1º de março, foi feita a contagem pela empresa e ela apurou um estoque de R$ 35.000. Aí chegou durante o período, ela foi realizando as compras de insumo, bebidas, enfim. No dia 1º, 5, aqui a título de exemplo, tá? Então, tudo que comprar durante o 1º de março e 31 de março foi colocado aqui. Então, deu um total de 10.000 de compras. E no dia 31 de março, você contou o estoque final. Tem que contar estoque inicial, estoque final? Tem, tá? Aqui ontem a gente falou bastante sobre isso, né? Que eu até sugiro que seja semanal, que faça semanal o CMV, tá? Que é importantíssimo isso. Mas aqui, para título da planilha, é mensal, tá? Você pode fazer contagem de estoque inicial, anota todas as compras que você comprou, tá? Na planilha e anota o estoque final. Sempre pelo preço de custo, tá? Então, o que que entra nesse estoque, né? Nesse inventário? Insumos, bebidas, embalagens, tá? Produtos de limpeza não, tá, pessoal? Isso não é despesa com administração e estrutura. Produtos com limpeza eu não sugiro colocar aqui para cálculo de CMV. Bacana. Tem aqui também do lado uma planilha que pode ajudar também. Você pode imprimir e dar para alguém ajudar você a fazer a contagem. Ou se você não quiser utilizar, você pega um pedaço de papel, uma caneta e anota. Vai anotando todo o seu estoque lá. E depois você passa ele para a planilha nessa parte aqui. Perfeito? Cadu, o pessoal tá com duas dúvidas aqui, ó. Vamos lá. Hum. Dúvida do Márcio. O custo de fidelidade do desconto que ele dá do aplicativo próprio, lançamos onde? Márcio, é lá No naquele, aplicativo. lá no aplicativo. Volta lá, Cadu, para o pessoal ver, ó. Márcio, você vai lançar no desconto aqui, ó. Tá vendo? Você vai lançar nessa parte, ok? Então você vai computar no final do mês quanto você deu de desconto no aplicativo próprio, tá? E você coloca o valor nesse campo de desconto, beleza? Tá claro? Dá um confirme para mim aqui no chat. Agora o Elan, ele tá perguntando o seguinte, Cadu: como faz com os valores dos insumos que compramos e o pagamento será feito no mês seguinte? Na realidade, ele está no estoque, mas não foi pago. Ele quer dizer em relação ao CMV. É, independente dele ter sido pago ou não, você tem que colocar aqui, porque ele está no estoque. Você comprou, chegou a nota, você vai pagar daqui 30, 60 dias, mas ele entrou no seu estoque, você já entra como compra aqui. A compra aqui, efetivamente, não é a data de pagamento, é a data de compra e entrada Entrou no no estoque, estoque, que né? entrou no estoque. Porque essa pergunta que ele fez É é talvez pertinente. muito pertinente, talvez seja dúvida de outra pessoa. Isso tem a ver com fluxo de caixa e não de CMV, né, Cadu? Não de CMV, perfeito. Tá? Pagamento. Aí deixa eu passar uma percepção para vocês também nessa parte aqui, pessoal. Porque, por exemplo, ó, como vocês acabaram entrando no dia 2 de abril, tá? E vocês vão começar a colocar em prática isso hoje, amanhã, depois, você não conseguiu contar o estoque no dia 1º, correto? Então, qual que é a nossa sugestão? Aqui tá com CMV 35, Cadu? 33. Tá. Então, qual que é a nossa sugestão? Que vocês copiem esses números aqui, ó, beleza? E vocês mantenham um CMV médio de 33%, que é uma média de mercado, somente esse mês, para que vocês possam ajustar no mês que vem isso, tá? Então, ficou claro isso? Respondam no chat se vocês entenderam como vão preencher essa parte do CMV, visto que você não contou o estoque dia 1º, tá? Então você vai
usar exatamente esses números que estão aí, para a gente pegar uma média de mercado. Não dá para você falar assim, ó, hoje eu vou arrumar o financeiro do meu negócio, né, Cadu? É, Não é assim, não é uma é um mágica. método aí. Você tem um método, né? O método é contar dia primeiro e o último dia do mês, beleza? Com as compras iniciais, né, Cadu? Então, você pode, se você quiser, fazer fora dessa planilha, manual mesmo, somente para quebrar o galho esse mês, né, Cadu? De ir anotando as compras. O quanto você tem no estoque amanhã, já chega e já conta, certo? Uhum. E já começa a computar as compras, porque você vai ter um gap, um delay aí, uma margem de erro de 3 dias só, né, Cadu? Porque você pode pegar numa folha, por exemplo, contar o estoque amanhã, dia 3. Você conta o estoque dia 3 e conta ele no dia 30. Aí a gente, e as compras, anota as compras do dia 3 ao dia 30 e a gente faz estoque inicial do dia 3 mais as compras até o dia 30 menos estoque final do dia 30. E divide pelo faturamento do dia 3 ao dia 30 Uhum. ao invés de fazer o mês todo. Aí você tem um percentual Ó, do CMV também. e aí, quem tiver essa dúvida, não tá entendendo essa parte que o Cadu acabou de falar, a gente vai orientar vocês depois, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Mas copie esse número que tá aqui, tá? Vamos fazer 2 exercícios. Copie esse número, pra você ter um CMV médio, porque eu tenho certeza, Cadu, que eles já estão preocupados assim, ó, quanto que é meu ponto de equilíbrio, tá ansioso, quer saber, tudo mais. Copia isso aí, que é uma média de mercado. E você vai entender no final como que você vai ajustar. Eu vou mostrar o programa de mentoria que a gente vai lançar hoje para você caminhar com a gente nessas dúvidas que são muito pertinentes, mas para muita gente não faz, né, ideia de como resolver, né? Então, eu falo que esse número é exatas, né, Cadu? É, Se né? preencher uma coisa errado, já zangou tudo. Então, presta bem atenção nos próximos slides, beleza? É matemática, matemática. Bom, aqui nós estamos com a parte de administrativa, despesas administrativas e estrutura. Então, aqui você vai lançar todas as contas, né, de água, aluguel, associação comercial, se você tiver, energia elétrica, gás, IPTU, manutenção predial. Aqui a gente já sugeriu algumas coisas que são, né, que são mais comuns, né? Mas caso você tenha alguma outra despesa administrativa, alguma coisa, você pode acrescentar aqui nas linhas de baixo. Perfeito? Então, nós temos aqui tudo que é relativo à estrutura, à administração e estrutura de vocês, né? Material de limpeza, que eu falei que não entra no CMV, pode colocar aqui, manutenção predial, material de escritório, enfim, e os serviços essenciais, né? Gás, telefonia, energia elétrica, para a gente ter a estrutura. O importante desses botões, eles são separados justamente isso, que a gente vai entender no final, quanto que cada pedacinho disso aqui de água, quanto de água refere ao meu faturamento total, quanto de aluguel é referente ao meu faturamento, quanto de despesa administrativa é referente ao meu pagamento, ao meu faturamento, né? Isso é muito importante, essa análise mensal, fazer isso aí, mensal, mensal. Você consegue ver essas variações mês a mês, consegue entender melhor a estrutura de custo operacional da sua empresa. Que depois nós temos um outro botão são despesas com marketing, né? Fundamental, importantíssimo. Então, nós temos lá despesa marketing com agência, marketing de tráfego, influencer, material gráfico, folder, né? O que se tiver, outdoor, patrocínios, enfim. Toda a parte com marketing, né? De publicidade e propaganda também você pode colocar aqui. Ah lá, peraí, Cadu. O pessoal tá perguntando aqui, ó, Diegão, ó. Aí não entra o marketing do iFood, o marketing do iFood. Diego, nessa metodologia, não. Por quê? Porque a gente entende que isso é uma despesa de plataforma para você vender na plataforma, no aplicativo, entendeu? Então, de certa forma, a gente separou isso para a gente, de fato, deixar tudo separadinho. O que que é marketing? Tráfego pago, né? Que você gasta com agência, patrocinado, influenciador, permuta. Por exemplo, olha como que tá bem detalhado aqui, ó. Permuta, preço de venda. Você foi mandou um prato com o influenciador, né, Cadu? Uhum. Tem que colocar o preço de venda, né, Cadu? Por quê?
Porque a permuta, geralmente, em regra, né, a gente coloca em preço de venda, né? Porque você venderia Porque ele. você venderia ele. É. Você Que venderia ele. aquela matéria-prima você venderia ela, Venderia. né? Então, Diego, ficou claro essa parte? Porque senão, cara, você vai ter que separar muito de, cara, você vai ter que pegar o que que é cupom, aí tem algumas campanhas, fica muito, não faz muito sentido separar, trabalha mais, né, Cadu? É o custo de aplicativo lá mesmo, né? É, Ele exato. já está tudo embutido lá. Não, se você quiser separar, você pode tirar o relatório no iFood e verificar depois, né? Sim, sim. Mas aqui, pela metodologia, a gente sugere que seja colocado É que é lá. mais simples, né? Porque Né? assim, às vezes, Diego, muita gente não sabe como extrair esse número, né? Então, assim, a gente colocou um número geral, né, de aplicativo e tudo que é marketing tradicional ou online, enfim, outdoor, enfim. Beleza? Olha lá. Venda com influencer não paga imposto. Não entendemos sua pergunta, o Edilson. Imagina o Diego. Então, não paga imposto, o Edilson. Mas você não vai colocar no imposto lá, entendeu? Você não vai colocar esse valor no imposto, que a gente passou no botão anterior, né, Cadu? A contabilidade não vai computar isso como venda, Isso. né? Eles têm lá a parte contábil lá que eles colocam como consumo interno. Então você não tem essa parte de venda, né? Vai depender muito do seu regime tributário também, tá? Vai ser muito regime tributário. Maravilha. Podemos seguir? Sim. Vamos lá. Próximo passo, despesas com tecnologia, importantíssimo. Aqui você vai colocar os softwares de gestão que você tem, né? Então, se tiver 5 softwares, 2 softwares, um software, vai colocar o preço da mensalidade que você paga. E aqui você pode colocar até o nome do seu software, tá? Que vocês utilizam. Pessoal, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Para quem não usa o sistema, tá? Aí a gente tem um link aqui que a gente deixa, na verdade, a gente, como vende essa ferramenta online, então a gente deixa essa sugestão, tá? De aplicativo, enfim, você tem um link aí para você adquirir com desconto, tá? E esse aqui é venda, é que você tem um aplicativo próprio, um cardápio digital, enfim. Então, basicamente, esses são os softwares para você poder computar aqui esse valor, beleza? Aqui chegou na parte legal, essa é uma dúvida de É, muita gente. o CMO, custo da mão de obra, né? Lembrando, preenchendo os campos verdes, o resto é calculado automaticamente. Aqui você vai preencher os nomes dos colaboradores, né? O cargo, pode colocar o turno, se é noturno, se é diurno aqui. Ele tem uma setinha, você pode mudar. E aqui o salário base dele, o salário bruto, ok? Quando você coloca todos esses salários aqui, automaticamente, Hora extra, você mostrou lá? mostrei. Hora extra. Adicional noturno, Ah, boa. horas extras, tudo que tiver relacionado você pode colocar. Automaticamente ele vai calcular as provisões. O que que são as provisões? Provisões de férias e 13º mensal, né? Então, para efeito de gestão, a gente sempre sugere calcular isso aí e, se possível, claro, né, guardar isso aí numa conta aplicação. Para quê? Para que você lá em novembro e dezembro, né, você tem dois INSS para pagar, você tem 13º, ou quando uma pessoa sair de férias, né, você tenha um recurso aplicado lá sem ter que apertar o caixa, vamos falar assim. Porque assim, Cadu, muita gente. O pessoal tá me vendo aqui também ou só tá o Cadu aparecendo? Digita no chat aí se vocês estão me vendo. É, porque muita gente, né, Cadu? Agora eu acho que estão, ó. Eles acham que o que tá no caixa é o que lucrou. É. E na verdade, por que que muita gente passa aperto no final do ano? Porque não faz esse provisionamento, né? Então, como que a gente faz o nosso negócio, Cadu? Provisiona todo mês e guarda numa conta aplicação.
E além de render, Além de render, chega lá em dezembro, não mexe no fluxo de não caixa. mexe no fluxo de caixa, só o da folha. Exatamente. E esse é o erro de muita gente, pessoal. A gente está insistindo nessas questões aqui, porque assim, ó, ontem a gente falou sobre isso. Você pode ter o controle, igual um piloto dos botões da aeronave, ou você pode ficar apertando o botão aleatório à medida do que vai acontecendo, né, no seu voo. Ou seja, faz esse provisionamento. A hora que chegar em dezembro, independente da sua venda, acabou, tá tudo pago. Agora, a pessoa, nossa, dezembro vende bem, mas ao mesmo tempo tem o dobro de gasto. Não pode ter esse pensamento. É. Se tiver esse pensamento, tá errado. Você tem que pensar o quê? O mês de dezembro, ele é só mais um mês. Agora, todo o provisionamento foi feito no ano inteiro, tá? Isso é estratégia, né, Cadu? Para você passar por Estratégia. qualquer desafio, tá? Estratégia. Essa Cadu, ressalva é importante. como seria quando esse colaborador não for CLT? Aí aqui ao lado, ó, Gabi, ó, tá vendo aqui, ó? Pode colocar aí. Aí o Cadu vai explicar para vocês aqui, ó. Ao lado tem isso aqui, ó. Pode mandar bala, Cadu. Bom, aqui ao lado aqui tem a parte, né, de despesas com o pessoal, de ajuda de custo, alimentação, enfim, freelancer, né? Se você tiver freelancer, você vai colocar os valores dele aqui. E se você tem um negócio que a gente não sugere, né, alguém sem registro aí, ou alguma coisa, você pode colocar aqui, ó, salários, tal, salário, tal. A gente deixou, ó, bem bastante linhas aqui para você colocar outras despesas com o pessoal, tá? Mas é importante que estejam todos registrados, né, Bruno? Isso. Então, Então é isso, pessoal. É sempre colocar aí cada bala que teve de despesa, né, Cadu? Tudo. tudo, O Cadu tudo. até, o Cadu até um dia eu achei engraçado, né, que uma vez quando o Cadu começou a consultoria com a gente, a gente colocou no nosso outra metodologia, né? Tava escrito assim, outros gastos. Qual que é a tua opinião sobre isso, Cadu? Não, outros não existe, outros diversos, cai fora disso aí. Tem tudo lá para classificar. Há outras despesas que Não existe isso. tem, não tem, não tem, né? Então, no plano de contas aqui você não vai ver nada escrito de outros aqui, nem diversos. Ô, Cadu, e depois eu vou fazer vou quebrar o protocolo aqui, né? Vamos mostrar um DRE depois na prática o pessoal. Não tem nada a ver com aqui, pessoal, mas é legal. Vai ter o DRE desse método, mas eu quero mostrar para o pessoal como que funciona uma empresa organizada, né? Na última linha, né? Então vocês vão ter acesso a isso, tá, pessoal? Bacana. Então, aqui as despesas com o pessoal, tá? Lembrando, pode acrescentar, fique à vontade, que tudo isso vai estar lá na DRE que a gente precisa. Agora nós vamos para despesas com sócios. Quem tira Prolabore? Então, quem tira Prolabore, coloca o seu valor aqui. Sócio um, sócio 2, enfim. Ah, eu fiz um treinamento e capacitação, eu fiz, né? O dono da empresa, né? O sócio da empresa. Você coloca a despesa aqui, tá? O curso, Tem gente alguma perguntando aqui, coisa. ó, o que que é Prolabore? Tô mandando no privado aqui, ó. Prolabore é o salário do dono que opera na empresa. Então, se você trabalha lá, por exemplo, você é dono, e você trabalha como atendente, automaticamente você tem que ter uma remuneração. E essa remuneração, ela não é salário, ela chama um termo técnico de prolabore. Deixa eu passar uma outra sacada para vocês aqui, pessoal. Presta bem atenção nessa, ó. Presta bem atenção. O que que é importante vocês entenderem? Se vocês estão aqui dispostos a ter um negócio lucrativo e organizado, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Você precisa ter uma meta de Prolabore. O seu Prolabore, ele não pode ser o Prolabore, esse mês é tanto, outro mês é tanto. Não é a performance da tua empresa que vai ditar o Prolabore. É o teu Prolabore que vai ditar a performance da empresa. Ok? Como assim, Bruno? Se eu tenho uma meta de tirar R$ 4.000 de Prolabore do meu restaurante, por que que é importante você colocar exatamente o Prolabore da sua meta aí nesse campo? Porque a precificação, ela vai
ser baseado nos seus interesses como dono, Tudo, ponto de equilíbrio, pontos de tudo. equilíbrio, tudo. Mas, pessoal, vamos e venhamos, como minha mãe fala, não vamos viajar na maionese. Você precisa entender que às vezes o que você quer no momento não dá. Então você precisa ir escalonando isso. Então você pode simplesmente copiar essa planilha, essa ferramenta e depois simular. Olha, se eu quisesse ganhar um Prolabore assim, quanto eu teria que vender ou quanto eu teria que cobrar no prato? E automaticamente o preço vai dar aqui. E às vezes, né, Cadu, a pessoa fica, será que dá para, será que eu consigo tirar, ao invés de 1.500, R$ 4.000? Não existe será. Se você colocar aí, você vai saber se você consegue ou não. Por quê? Porque pela sua precificação, você vai saber se o teu produto está dentro ou está fora do mercado concorrente. Faz sentido ou não? Digita no chat se isso faz sentido para vocês, se vocês entenderam o que eu falei. Perfeito. Pode completar aí, Cadu, se quiser. Não, não, tá. Foi bem, Ó, bem completo. desculpa, se já comentaram, passei batido. Sobre cada mês lançado e no próximo mês. Como seguir os lançamentos na mesma planilha? Aí que vem a notícia. É, hoje, nessa metodologia, você de fato precisa copiar, né, e renomear. Mas muita gente falou que positivamente, né, Cadu, sobre o software, né? A Uhum. gente quer lançar um software por assinatura, tipo um Spotify, um Netflix, que você paga bem barato, uma assinatura mensal, para que você possa controlar e ter os dados na palma da mão no aplicativo no ano inteiro, a hora que você quiser. Quanto foi meu CMV do mês de tal? Quanto Uhum. foi meu CMV do mês tal? Então, é isso que a gente quer fazer. Então, hoje, na metodologia atual, né, você vai conseguir diagnosticar e depois você vai fazer separado, tá? Porque o que que a gente fala, né, Cadu? O primeiro passo é você ter clareza. Então, essa metodologia que é para ter clareza. Não é para você fazer uma baita estratégia financeira, né, Cadu? Uhum. Então, é para você ter clareza. No grupo de mentoria, a gente vai te ensinar você a fazer estratégia de verdade, tá? Eu ia completar, no grupo de mentoria, após os preenchimentos mensais, a gente tem uma DRE anual, onde esses valores vão sendo colocados, você vai tendo numa folha só todo o período lá calculado, Boa, entendeu? Com boa, as análises verticais, enfim. boa. Maravilha. Preenchemos sócios, o que mais que nós precisamos preencher? Despesas com veículos. Nesse caso, nesse Esse é exemplo, um tema polêmico, hein? é. Usou o carro da empresa, tem que separar um valor, tem que colocar? Tem que colocar. Tem que colocar, tem que fazer uma premissa aí e colocar um valor para a empresa poder pagar se utiliza o carro próprio, tá? É, mas também, se você não utiliza, a gente está mostrando a planilha que você pode deixá-la em branco também, que não vai afetar em nada, tá? Não tem, não preenche. Tem, preenche. Cadu, vamos fazer um exercício. E quem trabalha com o carro, quem que vai usa o carro para ir trabalhar? Aí tem que colocar o valor total para a empresa pagar. Colocar, né? Colocar o valor. Mas não pode também encher o tanque com o dinheiro da empresa e sair É, para viajar com a família, né? tem que ter uma premissa, né? Eu já É, utilizo lá bom senso, né, vamos, Cadu? 80% para trabalho e 20% pessoal. A conta você divide, 80% para a empresa, 20% para eu pagar, Exatamente. né? Então é isso. Ah, o documento do seu carro ficou R$ 1.000. Exemplo, só hipotético aqui. Ah, você usa 70% do tempo para trabalhar, 30% para viajar? Coloca R$ 700 aí, ok? Tá claro isso, pessoal? Assim, não tô falando para algum, assim, tem gente que não precisa ouvir isso, mas para alguns precisam. Para de misturar a vida pessoal com trabalho. Para de misturar conta pessoal com conta da empresa, porque vai dar problema. Vai dar problema. Você vai ter uma empresa maquiada. Você nunca vai saber se ela dá lucro, você nunca vai saber se ela dá prejuízo, porque é uma bagunça, né? Pesquisa constatada já há muitos anos fazendo isso, ó, faz 20 anos que eu vejo fazendo isso e é uma bola de neve, tá? Vira uma bagunça mesmo. Então, se faz isso, já para agora, nesse minuto, já começa, né, a reorganizar as finanças da empresa aí, e as pessoais, e a pessoal.
Maravilha. Bom, depois despesas com veículos, nós temos mais um botão que são despesas de terceiros. A gente chamou de despesas de terceiros que na verdade é algum suporte de TI que você tem, algum advogado, ou alguma mentoria, o contador, né? Caso tenha um responsável técnico, nutricionista, enfim, se tiver um outro tipo de terceiro que presta serviço para vocês, vocês podem colocar aqui também, né? Ah, eu tenho terceirização do financeiro, o BPO financeiro, que o pessoal está usando bastante, você pode colocar aqui. Enfim, o que você tiver, você pode colocar aqui, tá? O importante é registrar esse gasto, tá? O importante é registrar esse gasto aqui. Depois, terceiro, nós temos despesas financeiras. O que são essas despesas financeiras? Alguns juros que você pagou, tá? É, alguma tarifa bancária, manutenção de conta corrente, alguns bancos cobram Aquela mensalmente. taxinha de 1,37 que tá lá naquela conta que você não sabe o que que é, né, Cadu? Não, isso aí tem que ser colocado, isso aí tem que. Como é que faz isso? Pega o extrato, né? Concilia o extrato. Ó, o que que eu tenho de despesa bancária aqui, despesa financeira? Coloca, porque isso aí é tudo gasto, né? A gente te fala que isso aí é tudo gasto. Então, sempre dá uma olhada no extrato lá para poder fazer a conciliação bancária, né? Ver o que está lá de despesa financeira, porque isso às vezes passa muito batido, né? E às vezes estão cobrando juros de cheque especial, alguma coisa, e é importante você colocar, até para você ver, ó, quanto que eu estou pagando de juros de cheque especial referente ao meu faturamento, quanto que eu estou de tarifa bancária referente ao meu faturamento, né? Então, é bem detalhado isso aí. Outro botão são empréstimos, né? Então aqui você pode colocar os empréstimos que você fez no banco, ou empréstimo que você fez com o primo, com a mãe, com o amigo, enfim. O importante é que você coloque o valor da parcela mensal que você tem que pagar, porque isso aí ele vai afetar o seu resultado, né? Então, o resultado antes dos empréstimos aí, e depois dos empréstimos, né? A gente vai ver na DRE que tem esse controle lá. E novamente, isso vai refletir no preço de venda, tá? Isso vai refletir no preço de venda. Você tem um empréstimo, quer quitar? Pois bem, coloca aí quanto você tem que pagar por mês para o seu produto estar precificado corretamente, você conseguir pagar. Ponto final. Não tem mágica. Vai dar certo. Todos esses custos, eles fazem parte da metodologia de precificação, tá? Todos. Boa. Outra coisa, você fez um empréstimo para energia solar. Tem que estar aí. Vai estar zerada a conta, né, Cadu? De luz e a parcela tá aí. Beleza? Bacana. Depois dos empréstimos, nós temos os investimentos, né? Então, são os investimentos iniciais, né? Que você coloca aqui. Você pode colocar a data de aquisição, a descrição do bem, o valor. Qualquer investimento, né? Qualquer investimento, qualquer investimento. E a vida útil, né? Aí cada empresa tem. Meu freezer dura 60, meu freezer dura 72. Enfim, aqui não está com base contábil, não. É um projeto de depreciação, tá? Que a gente está depreciando esse bem nessa quantidade de meses. Para que é isso? Isso aqui vai para a formação de preço de venda, porque você precisa reinvestir depois. Então, essa depreciação, a sugestão é que você guarde esse valor aqui, tá vendo? O valor que der, né? Claro, né? Não esse, mas o valor que der, que guarde mensalmente isso, né? Numa conta aplicação, né? Eu sempre falo muito aí de conta aplicação, essas coisas, mas é uma reserva que você tem. Isso aí, de toda forma que você lançou, já está precificado no seu preço de venda, né? O cliente final ele vai pagar por isso aí, né? Então é importantíssimo você colocar essas informações. Bacana. Preenchemos todos os botões aqui, todos os botões, detalhadamente, analiticamente, organizado. Para onde que foi todas as informações? Veio para cá, ó, pela DRE analítica. O que que é a DRE analítica? A DRE detalhada. Lembra metodologia de análise financeira detalhada? É isso aqui, ó. Então, aqui, ó, o resumo da empresa sua numa folha. Resumo da empresa numa folha. Então, tudo que você lançou lá,
Tá aqui. Taxa de administração de cartões, aplicativos, despesas com vendas. Ó, linha a linha, quanto que o motoboy refere-se ao meu faturamento? Opa, 10,68%. Essa aqui é do lado onde está azul, é a análise que divide o valor da linha pelo faturamento total. Impostos, ó, impostos deu 4,4%, tá? Então, Aí que vem aquela pergunta, né, Cadu? Hoje, quanto o seu imposto representa do seu faturamento? Responde aí. Hoje, quanto de aplicativo representa o seu faturamento? Hoje, quanto de motoboy logística representa o seu faturamento? Pessoal, se não sabe esse número, você tem um mapa aí, você tem a resposta. É só fazer o que tem que ser feito, o que ninguém pode fazer por você, só você mesmo, né? Então, é isso. maravilha. E aí pode ir acompanhando mês a mês, né? Nossa, esse mês tá dando 5%. Minha meta é baixar para 4%. Nossa, Perfeito. de um mês pro outro deu 10%. Por que que subiu tanto assim? Vai lá conferir. Tá tendo moto demais na operação. É. Enfim, E o nível de conhecimento ele fica exponencial, o nível de controle, né? Ele cresce exponencialmente quando você começa a dar, começa a verificar essas informações, porque você começa a tomar decisões mais assertivas, né? Não com base no achismo, mas com base em dados. Aí fica muito mais fácil, né? Montar um plano de ação para reduzir isso, para aumentar a venda, para fazer isso, aquilo. Então, é um resumo do diagnóstico da sua empresa em uma folha. É fundamental. Cadu, tem uma dúvida aqui antes de você continuar. Você falou da sintética agora, né? Não, estou falando Da analítica. analítica, beleza. Analítica. É uma dúvida da Janaína aqui. E quando nossa operação já tem os equipamentos? Então, o que que acontece, Janaína? Você precisa colocar, ó, quando a gente vem para cá, ó, deixa eu pedir licença aqui pro Cadu. Ó. Quando você coloca a vida útil do equipamento, Uhum, significa o quê? Vamos entender isso aqui, ó. Se você pagou R$ 1.000, não, R$ 1.200 em um forno, tá? R$ 1.200. E a vida útil dele é 12 meses. O que que vai acontecer? Você tem que juntar R$ 100 por mês para daqui 12 meses você trocar esse forno, correto ou não? Aí quem já tem os equipamentos, faz uma lista de quanto mais ou menos custa esse equipamento a partir de agora, para você trocar ele quando o tempo de vida útil dele. Então, tô com um forno aqui que é 6 meses só que ele vai durar. Ele já tem muito tempo, tudo mais. Então, você começa a brincar ali, entre aspas, né? Fazer essa jogada. Não, esse equipamento meu é muito velhinho, já tem que trocar. Então, para eu ter que trocar ele, eu quero trocar daqui 1 ano. Quanto que custa um novo? Ah, custa 2.000. Então, eu tenho que colocar R$ 2.000, vida útil 12 meses. Você vai começar a precificar para que daqui 12 meses você consiga trocar o forno. Ficou claro ou não? É isso mesmo, professor? é isso Ou mesmo. não? Não, tá Pô, o perfeito. aluno tá. Tá perfeito, tá afiado, tá perfeito. E o mais importante, outra coisa importante também, né, é que você, pegando os equipamentos que você já tem, você precificando, você sabe quanto você tem de ativo, né, também imobilizado, qual que é o valor do seu ativo imobilizado, que isso é Boa. importante também você ter. Legal. Ó, a Gabi tá perguntando. Ah, tá. Essa pergunta eu vou guardar aqui, Gabi. Assim que ele acabar aqui a sintética, eu vou passar para vocês sobre isso aqui. Bacana. Então, nós estamos aqui opa, Opa, isso. Ó, tá aprendendo a mexer tô no computador já, é? mexendo. Pra cá. Maravilha. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Perfeito. Então aqui nós temos tudo que foi colocado lá. Vocês estão vendo onde que tem o zero aqui? É quando vocês alimentam aquela parte, célula verde lá, que não tem nada, ele vai aparecer aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, toda a parte da DRE montada, lucro bruto, despesas com administrativo e estrutura, despesas com marketing, despesas com tecnologia, despesas com pessoal e o que mais importante, a última linha lá, ó, resultado líquido. Quanto que sobrou para mim de toda a operação aí?
No caso aqui deu 16,01% a margem líquida. Tem aqui a DRE, a gente chama ela de sintética, que é a DRE resumida, tá? Então você tem duas análises, uma detalhada e outra resumida aqui, ó. Para mim, essa parte é a minha segunda preferida e a primeira eu vou falar qual que é. Essa é a minha segunda. Porque nesse botãozinho vermelho aí é onde de fato cada um vai explicar o que que é. Mas para mim é a minha segunda preferida. Então aqui é um resumão lá da DRE analítica, né? Que é por campo, né? Por subcampos. Enfim, é o mesmo resultado aqui. É só um resumão mesmo analítico. Só que aqui tem um negócio bacana, que é o cálculo do ponto de equilíbrio. Então, tem a separação de despesas fixas, despesas variáveis, o CMV, e ele te dá a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. O que é isso aqui, Cadu? É quanto você, nesse caso aqui, quanto essa empresa precisa faturar no mínimo para ficar no zero a zero, tá? Para não ter lucro nem prejuízo. Então, tá vendo a importância de colocar o Prolabore lá que o Bruno falou? É importantíssimo Ó, isso. quer ver? Vamos fazer um exercício aqui ao vivo, ó. Despesa com sócio. Vamos colocar que você tem mais um sócio aqui, ó. Lembra que o ponto de equilíbrio é 62, estava lá, né? 62. Suponhamos que você tá tirando mais 3 mil, ou tem um sócio a mais, tá tirando 3 mil. Olha só que incrível isso aqui, ó. Para onde foi pro Labore? O ponto de equilíbrio. 69. Olha que mágico isso, tá? Muito simples, tá? Muito simples, mas tem que preencher. Tem que preencher. Bacana. Então, isso aqui é fundamental. Então, o ponto de equilíbrio é o valor de faturamento que você precisa ficar no zero a zero, sem lucro, sem prejuízo, tá? Pelo menos ele paga as contas. E o Prolabore, tá? E o Prolabore. Bom, depois disso aí, nós temos a parte aqui de margem e markup. O que é isso aqui? Lembra as fichas técnicas lá que, estavam preenchidas, né? Que foram preenchidas? Eles vêm para cá. Ele vem para cá. Toda essa parte, pa- ele vem para cá. Aí toda essa parte, pa- Pode jogar o mouse. Tá, pro outro lado. Tá indo? Não? tá indo não. Pera aí. Só um minutinho, pessoal. Ué, travou aqui. Ah, que é só essa parte aqui, ó. Pode ir de novo. Pera aí, vai. Eu vou Vai. aqui. Então tem aqui, ó, tudo que a gente colocou lá, ele tá vindo para cá, ó, lá. Taxa de cartões, royalties, aplicativos, despesas com vendas, impostos sobre vendas, aplicativo próprio, despesas com administração, tudo isso aqui faz parte da composição do preço de venda. O que é o preço de venda? Ele tem que pagar, além do custo do seu CMV, além do seu CMV, ele tem que ajudar a pagar todas as despesas. Todas as despesas. Então, cada produto ele tem que contribuir para poder ajudar a pagar essas despesas. Então ele vem tudo para cá automaticamente. A única coisa que você vai brincar aqui é com margem desejada. Então você pode colocar, eu quero uma margem de 15, de 20, de 10, enfim. E o bacana é que quando você coloca, nesse exemplo primeiro aqui, ó, eu quero uma margem de 15. Opa, então meu preço de venda, para eu pagar todas as minhas despesas e ter uma margem de 15%, eu preciso vender ele a 46,77. Mesma coisa embaixo. Então, para eu ter uma margem de 20%, eu preciso vender esse produto a 31,96. E o que é o lance híbrido que a gente falou, né? Aqui é o seguinte: tem duas coisas que vocês podem fazer aqui. Primeiro, vocês já colocar o preço que vocês vendem. Você colocando os preços que vocês vendem, automaticamente ele já vai te dar uma margem líquida que você tem hoje atual. Então, isso é fundamental para você avaliar a rentabilidade de cada prato hoje. Caso seja necessário você fazer uma correção em ficha técnica ou ser uma correção no preço de venda, tá? Para poder ajustar isso aí. Aqui também nós temos o preço. Corrente. Ah, é. Aqui, ao invés de você colocar, você pode colocar a concorrência. Então, por exemplo, se o meu concorrente está 50,90 esse prato, eu estou a 46,77.
Ah, bacana, eu tô com 15%, eu posso subir mais um pouquinho, não posso? Você pode subir. Subir a 49,90. Então você sobe a margem lá, você vai brincando com as margens aqui, ó, 16, 17, 16,5, né? Então essa metodologia, ela não só olha o custo, né? Como você pode verificar se às vezes você tiver mais alto, talvez você tenha que diminuir um pouco a margem, mas mesmo assim, você diminuindo, o importante é saber que você está lucrando ainda. Não é só diminuir por diminuir. Tem que ir fazendo as simulações aqui, tá? E aqui, do outro lado, ele já separa também o preço sugerido pela margem sua que você colocou no iFood, no aplicativo, para que você tenha a mesma margem líquida. Aqui no outro campo, nós temos as armadilhas das promoções. Então, antes de dar alguma promoção, algum desconto, né, simule aqui. Faça a simulação. Ah, eu vou dar 10% de desconto, eu vou dar 20% de desconto. Opa, apertei o botão errado Peraí, aqui, desculpa. peraí, pessoal. Aí, faz de novo. Deu enter. Não, pode ir aqui, ó. Ah, tá vendo? Ó, bacana, o preço foi para 42,09, mas eu ainda tô com a margem, ainda tô com a margem de 10, então eu posso dar os 10% de desconto. Então o importante é que você não dê desconto assim aleatório. Você coloque aqui para ver se realmente até quanto você pode dar o desconto. Perfeito? Depois dessa análise aqui, que te dá prato a prato, qual que é a margem de cada prato, nós temos um Vamos, pera resumão. aí, Cadu. Vamos só voltar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu Vamos. só dar uma ênfase aqui, pessoal, ó. Nessa parte aqui, pessoal, olha só. Imagina que você tem um produto onde você almeja 15% de margem, que é essa parmegiana aqui de cima, beleza? Você tá vendendo a 46,77, beleza? E você veio para cá, você fala, cara, quero fazer uma promoção. Quero fazer uma promoção e eu vou dar um cupom, enfim. Quero fazer uma doideira aqui. Vamos lá. Quero dar uma 30% de desconto. Não pode. Olha o que que acontece. Olha aqui, ó. Olha aqui. Prejuízo. Prejuízo. Por isso que a gente fala que chama armadilha das promoções. Muita gente dá promoção e nem sabe o que está fazendo. Pensa, vou dar 10% de desconto, mas você sabe se cabe 10% de desconto? Então, é interessante que vocês coloquem aqui, tá? Aqui, essa aqui é sobre venda também, né, Cadu? Estou vendo a quantidade tem que vender. Então, olha só, isso aqui é muito legal. Explica isso aí pro pessoal. Esse é incrível, pessoal. É incrível. Esse aqui você aumenta, você deu o desconto, né? É, Suponhamos que vamos tirar o desconto aqui, ó. Vamos simular. Vamos deixar zero aqui, ó. Opa. Olha só, pessoal. Vai lá. então aqui, a gente fez com base em Em 10 média, 10 unidades, é. em média, você vende 10 pratos por Dez dia pratos. nesse aí, né, Cadu? Nesse valor de 467,70. Para você dar o 10% de desconto aqui, vamos colocar aqui 10%, Olha isso. 10%, ao invés de você vender 10, para você ter o mesmo resultado líquido, você precisa vender 16. Cara, isso é incrível. Por quê? Você vai conseguir entender se a promoção tá fazendo sentido ou não. Porque, suponhamos, ó, você quer dar 20%, bacana, show de bola, não tem problema. Vamos ver se cabe aqui? Cabe, você vai ter uma margem muito baixa, mas suponhamos que você quer queimar o estoque, né, Cadu? Por exemplo. Bacana. Só que você deu 20%, você tem que vender 43 para pelo menos valer se você estivesse vendendo 10. Ou seja, você vai ter um diagnóstico se a sua promoção faz sentido ou não. Beleza? Show. Comenta aí o que vocês acharam disso aí. Agora nós temos aqui o dashboard, que é o resumão direto, né, Bruno? Ah, Aqui, essa é a minha parte preferida. essa aqui é o resumo. Você tem lá os botões, né? Que todas as informações que você lançou lá, você tem os resumos aqui. O ticket médio dos indicadores importantes, CMV, margem de contribuição, markup.
lucro líquido, margem líquida, ponto de equilíbrio e o prime cost, né? Prime cost a gente colocou aqui também, ó, de 40 a 50 excelente. Ele automaticamente ele já dá aqui embaixo, né, pela sugestão de base de mercado, tá? Mas é um resumão aqui de toda a ferramenta, de toda a metodologia. Ok? Show de bola. Né? Agora eu assumo aí a frente. Perfeito. Pessoal, obrigado. Vou deixar vocês com o Bruno agora. Um abraço. Obrigado, viu, Cadu? Obrigado a vocês. Gratidão, Cadu, né, pessoal? O cara é um gênio, né? E o que que é legal, né? Só pra gente dar sequência aqui nessa parte, eu vejo que é assim, ó. Bruno, é uma planilha? Falei disso ontem. Não, é um método. A planilha é só uma ferramenta. Porque isso é baseado na prática, no dia a dia de uma pessoa que tem restaurante e uma pessoa que manja demais de financeiro, tá? Então, foi a forma mais simples que a gente entendeu, né, Cadu? Para que você possa ter o diagnóstico, o raio-x financeiro da tua operação, tá? Então, assim, ó, olha só, nessa operação, ele teve ali, ó, ponto de equilíbrio 62, ele ganhou 16 mil reais nessa operação, beleza? Sem sufocar a margem de lucro, sem, como que fala? Sem ficar muito abaixo do concorrente, sem cobrar mais, enfim. E agora eu vou compartilhar com vocês aqui o outro slide para a gente fechar, tá, pessoal? Para a gente fechar, eu quero explicar para vocês como que vai funcionar daqui para frente, ok? Deixa eu só copiar o link aqui, ó. Vou pedir mais 15 minutos de vocês, tá bom? Mais 15 minutos. Se vocês quiserem mandar perguntas aí, pode mandar, tá? Se vocês quiserem mandar perguntas. Deixa eu, deixa eu só mandar o link aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Vou compartilhar essa tela com vocês aqui. Uma nova tela, tá? Para que a gente possa dar sequência e finalizar aqui o nosso dia. Só um minuto. Todo mundo enxergando? Deixa eu ver aqui se tá ok, se tá compartilhando. Tá ok. Beleza. Então, beleza. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Quem tem dúvida, pergunta aí. Quem tem dúvida, pergunta aí. Ó, a Gabi, ela perguntou o seguinte, Cadu. Dentro da nossa rotina administrativa e financeira, o ideal seria fazer conciliação diária, por exemplo, pegar o extrato bancário e ir alimentando a receita e despesa na planilha? Conciliação bancária diária, né? Seria interessante, mas isso aí é para fluxo de caixa. Esse é fluxo de caixa, tá, De Gabi? caixa. Essa metodologia é para você diagnosticar, precificar. Não é para fazer fluxo de caixa, tá bom? O extrato que a gente quis dizer aqui para você conferir é só para lançar as despesas bancárias, tá bom? Fluxo de caixa, vocês vão aprender na mentoria, tá? Não dá para a gente passar aqui um fluxo de caixa. Hoje a proposta é fazer o diagnóstico de vocês, tá bom? Agora vamos lá, então, pessoal. Eu vou pedir 15 minutos de atenção de vocês para você que quer dar um novo passo, tá? Você quer dar um novo passo. Você tem uma operação que você, tirando licenciados da Royal, se você tem outra operação, aí você precisa dar espaço na outra operação sua. Mas a Royal já tem essa metodologia que a gente fornece toda sexta-feira, tá? Mas para outra operação tua, você quer dar um novo passo? Vou explicar como que você vai fazer, tá? E para quem, de certa forma, quer dar um novo passo. Vamos lá. Agora, como eu falei ontem, nós passaríamos por três etapas. A primeira, que era a floresta, né? Que vocês estavam perdidos. A segunda, que agora você tem o mapa em mãos. Eu quero, por gentileza, por grande gentileza, só para a gente fazer um sprint final aqui. Se agora você entende. Pelo menos que você tem um mapa em mão que dá para você fazer. Só para a gente ter um feedback se tá simples o conteúdo, se tá didático e se você tá conseguindo entender esse mapa.
Comenta aí no chat para eu ver aqui, ó. Tô com o celular aberto aqui, ó. Deixa eu ver, por gentileza. Ó, a Janaína falou que sim. A Gabi falou perfeito. Participa aí, pessoal. Participa aí. Quem mais participa, quem mais aprende. O Eduardo falou sim. Ó, o Júnior, simples e objetivo. O Edilson falou sim. Bacana. Muito obrigado pela participação. Ó, o Elan, muito objetivo e didático. Pessoal, quem já tem um contato comigo sabe, eu sou pragmático. Eu gosto de executar de forma prática, sem complicação, né, Cadu? Porque senão não é gestão financeira, é complicação financeira, né? Então não é essa a ideia, tá? E aí, olha só, eu prometi para vocês, olha só, todo mundo dando feedback. Sim, sim, sim. Eu prometi que no final do dia de hoje vocês teriam mapas em mãos. Então, uma bússola. Então, olha só, nossa promessa foi cumprida para vocês. E aí a gente vai para a terceira etapa, para quem quer dar um novo passo, tá? Para quem quer dar um novo passo em relação ao financeiro. Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho um convite para fazer para vocês. Olha só. Meu convite é, se depois dessa aula você sentiu que faz sentido caminhar com a gente, né? Então presta atenção que eu vou te mostrar. Em 2 anos e 3 meses de empreender com delivery, a gente nunca vendeu nenhum curso, nenhum curso. E não vai ser agora que a gente vai vender, tá? De certa forma, eu fico assim, a não ser que for uma coisa muito técnica, né? Beleza, uma receita, tal, mas isso aqui é feeling, isso aqui é ouvidor, é entender dúvida, é diagnosticar cada operação. Então, eu não acredito numa receita de bolo quando se trata de fluxo de caixa, né, Cadu? Quando fala de estratégia financeira. Se fosse somente diagnosticar o raio-x, cara, eu acredito num curso, a gente até tem, né? Mas, para isso, eu vejo que não faz sentido, né? Então, como que vai funcionar? A gente vai abrir a primeira mentoria financeira em grupo, para pessoas que querem caminhar com a gente naquele túnel, né? Naquele túnel que a gente cavou já. Então, como que funciona? Você vai ter acesso, né? A gestão financeira para restaurante, a planilha, enfim, cálculo CMV, ficha técnica, tudo aquilo que vocês viram aqui hoje, tá? Tudo que vocês viram hoje, tá? E eu quero dar ênfase para cá, ó. Você vai ter 2 mentorias em grupos semanais, tá? Semanais, grupo exclusivo no WhatsApp com eu, né, comigo e com o Cadu e outros donos de restaurante para fazer network. 12 meses de suporte, tá? 12 meses de suporte para que você possa percorrer esse túnel, esse caminho junto com a gente, beleza? Agora presta bem atenção, tá? Presta bem atenção. O que eu vou mostrar aqui agora são alguns valores e valores reais, tá? Para vocês terem noção, o Cadu tá jogando muito aberto com vocês. O Cadu, ele é um prestador de serviço. Eu contrato o serviço dele, tá? Nos meus restaurantes, enfim, eu vou mostrar quanto que eu pago para que o Cadu faça esse tipo de trabalho, tá? Eu faço mentoria, tem mentorado meu aqui, não me deixa mentir. O valor é R$ 6.000 por mês só da minha mentoria. E pergunta para ela se ela acha caro. Vamos ver se a Elis está aqui. Elis, dá um feedback aí do que representa para você a mentoria. Escreve aí que já que eu vou ler aqui, beleza? Então, se eu pudesse resumir para vocês tudo isso aqui que vai ser apresentado, o que vai ser? Você vai ter clareza, discernimento e lucro, tá? 3 tópicos ali: clareza, discernimento e lucro. É isso que você vai ter na mentoria em grupo. Como que vai funcionar? 2 etapas. Por 2 meses, de agora a 2 meses, nós vamos fazer um sprint inicial. Um sprint inicial. Como que vai funcionar? A gente vai focar muito nessa ferramenta para deixar o teu negócio diagnosticado. Nós vamos curar, né, tudo que tem dentro da tua operação financeira e diagnosticar em 2 meses, beleza? Depois desses 2 meses, você vai ter uma manutenção e a gente vai te desenvolver como um gestor financeiro amador básico ali, né? Vamos poder dizer assim, Cadu? A gente quer desenvolver vocês, né, para fazer pelo menos uma gestão financeira básica amadora ali, entendeu? Amadora, quando a gente fala amador, não significa ruim, né, Cadu? Não. Significa que você não é um profissional para trabalhar com isso. Você vai fazer, né, aquela gestão financeira básica, você vai saber ler os números,
fluxo de caixa, o que mais que eles vão aprender? Planejamento, Planejamento, tributário também, que a gente vai. planejamento tributário. Bacana. Então, assim que a gente vai dividir esses 12 meses, beleza? E eu vou entregar, como sempre, né? Bônus para vocês aqui, tá? Um bônus especial, tá? Então, vocês vão ter 6 mentorias em grupo comigo, falando de processo padrão, venda, insight para o teu negócio, marketing, entre outros. Eu já dei insight para gente que, assim, em um insight, a pessoa começou a lucrar 10 mil a mais. Em um insight, isso é muito feeling, é a gente conversar, tá? Como se você estivesse fazendo uma mentoria comigo, tá? Com a Maria, nossa engenheira de alimentos, você vai ter 6 mentorias em grupo com ela, tá? Durante esse ano, para controle de qualidade, boas práticas de alimentos. Você vai poder colocar o seu colaborador na aula de boas práticas e não precisa você treinar. A Maria vai treinar para você, tá? Vamos falar sobre controle de qualidade, padronização, dúvidas sobre ficha técnica, receita, o que pode pela vigilância, o que não pode. Você vai ter 3 mentorias em grupo, tá? Com o Clívio e o Enio, tá? Sócio proprietário da Projeta Marketing, né? Você vai aprender sobre marketing, funil de vendas, ferramenta, inteligência artificial para delivery, para restaurante, tráfego pago para restaurante. Como o Edilson falou aqui, né? De 100%, 53% ele vende na plataforma própria. Por quê? Tráfego pago bem feito, tá? E 3 mentorias em grupo com convidados de surpresa. Eu tenho um em mente já, mas os outros 2 eu vou selecionar a dedo para vocês. E quanto que custaria isso? Quanto custaria? Galera, esses são valores reais, tá? São valores reais. Mentoria comigo, tá? Por ano é 72 mil reais. Talvez você pode achar que você, nossa, é tudo isso? Não, pessoal. A gente está falando de algo que muda. A Elisa acabou de falar, ó. Mentoria é um divisor de águas, né? Então, um valor, com mentoria comigo é esse, com a Maria, 15, com o Cadu, 36, com o N, com o Clive, sobre mais 7, né, pelo essas aulas que eles vão preencher. Enfim, pessoal, o total, se fosse contratar sozinho, tudo isso que a gente vai entregar, é 145 mil reais, tá? 145 mil reais. Ou seja, obviamente, eu acredito que se você está aqui hoje é porque o teu financeiro deve estar um pouco afogado. Então, o preço individual seria isso, você fazer sozinho. Em grupo, a gente criou esse pacote para ser acessível e você vai pagar 1.997, tá? Esse é o preço que está lá na nossa página. Hoje, 1.497, tá? E lembrando, não vai ser por mês. Não vai ser por mês. Vai ser no ano, ok? Você pode até parcelar em 12 de 150 reais. Agora vamos fazer uma conta de padaria. Vamos fazer uma conta de padaria. Será que se você ajeitar o seu financeiro, você não consegue pelo menos economizar ou passar a lucrar mais 150 reais? Óbvio. Agora, a não ser que você não queira fazer, né? E não esteja disposto a pagar o preço de, né, tomar o primeiro passo que é seu, não posso dar espaço por você, né? Então, se você colocar de forma racional, esquece a emoção de lado, você está motivado, você quer diagnosticar, beleza. Mas vamos falar do racional, que eu sou muito racional. Cara, se você não tiver, não acreditar que a gente pode te ajudar a lucrar 150 reais a mais por mês, você na verdade você não acredita na gente, né? Na verdade, Cadu. E às vezes você não acredita nem em você, né? Nem no seu negócio. Então, o valor não tem desculpa, tá? E aí, para ajudar ainda mais, a gente vai dar uma garantia. Se nesses 2 meses, se você não tiver satisfeito com o seu resultado, a gente devolve todo o seu dinheiro, tá? Mas tem duas regras. Duas regras. Pro desconto e pro bônus de 1.997 por 1.497, você tem que ser um dos 30 primeiros e válido até a meia-noite de hoje, tá? E a regra para garantia, você tem que participar pelo menos de 8 encontros nos 2 primeiros meses do sprint. Senão, não faz sentido. Aí você não quer participar ou está descomprometido e quer dinheiro de volta. Aí não. Aí também não, né? Então a gente está dando uma garantia, confiando também no seu trabalho, tá? E eu tenho um pedido final. Só entra se você estiver disposto a se dedicar. Só entra se você estiver disposto a se dedicar. Porque, pelo contrário, com todo o respeito do mundo, a gente não quer você
porque você não está disposto a se dedicar, né? Não é uma rejeição, a gente está te convidando, mas não faz sentido, porque senão a gente começa a questionar se o produto funciona ou não, né? Aí outra pessoa te pergunta e fala, eu entrei, mas nem deu resultado. Por quê? Porque você não conta a versão real, né? Então só entra se você estiver disposto a se dedicar, beleza? Encerro aqui a minha fala, tá? Se vocês quiserem mandar alguma dúvida no grupo aí, pode mandar, tá? Estamos aqui à disposição e eu quero agradecer vocês por esse tempo, né? Se vocês puderem, por gentileza, tirar uma foto aqui da nossa. A gente vai tirar uma foto aqui agora, tá? Vou tirar uma print, enfim, para a gente registrar esse momento, né? E você marcar o Empreender com Delivery. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te deu clareza, se te ajudou de alguma forma, fortalece a página também, né? Esse é um trabalho nosso, esse é o nosso trabalho. Então é muito legal quando as pessoas valorizam isso. Então a gente pede essa força para que vocês também possam, né, dar essa força para a gente, assim como a gente entregou para vocês, mesmo que vocês não estejam no grupo de mentoria, tá tudo certo, galera. O nosso propósito aqui foi, né, realizado, tá? Então, bora aqui tirar uma foto especial. Vamos lá, Cadu. Aí, ó. Aí, ó. Quem puder liberar a câmera aí, vai ser uma honra, né? E vou guardar essa foto. Daqui um ano você vai falar, cara, tive muito mais lucro depois daquela aula, enfim. Então, beleza, ó. Show de bola. É isso, pessoal. Vou deixar o link do grupo, né, de mentoria no grupo do WhatsApp, tá? No grupo do WhatsApp. E você, né, tá válido esse valor, já pode tomar a decisão, né? Esse valor de 150 vai estar lá nos investimentos em treinamentos, lá na metodologia, né? Para a gente precificar para você poder pagar isso. Então é isso, galera. Não tem investimento, é só investimento de atitude, coragem e querer mudar, tá bom? Grande abraço, espero que tenha feito sentido. Tira uma print aí, tira uma print, tira uma foto, marca o Empreender com Delivery lá e fala o que você achou do treinamento, beleza? Talvez isso vai ajudar também outros donos de restaurantes, tá bom? Muito obrigado, até mais e a gente se vê no topo, pessoal. Tchau, tchau.